Fala pessoal, instrutor William, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal e hoje é a nossa quarta aula sobre o conteúdo da matéria de prevenção e combate a incêndio e hoje vamos falar sobre o combustível gasoso, pessoal, que é mais um dos elementos que faz parte lá do nosso tetraedro, do conceito do fogo. Então vamos estudar um pouquinho sobre o combustível gasoso. Pessoal, o combustível gasoso possui algumas características muito específicas, algumas peculiaridades que geralmente dificulta o trabalho aí de combate ao princípio de incêndio envolvendo este tipo de combustível. Por exemplo, o gás, pessoal, ele é um tipo de substância, um tipo de combustível que não tem um volume definido, ele ocupa rapidamente o local onde ele estiver ali vazando, ou seja, o ambiente ou qualquer recipiente onde contém algum tipo de gás combustível. Então, pessoal, o combustível gasoso é um tipo de gás difícil de realizar o combate a incêndio, que exige algumas técnicas e alguns tipos de conhecimentos mais específicos do tratamento do combustível gasoso. Então, pessoal, como eu já falei, o gás ele não possui volume definido e também, pessoal, ele ocupa rapidamente o ambiente ou o recipiente a qual ele estiver ali extravasando. Além disso, pessoal, o combustível gasoso, nós temos aí alguns tipos, por exemplo, tem alguns combustíveis gasosos que eles são mais densos que o ar, ou seja, mais pesado, né? As características químicas desses combustíveis, né? As moléculas, né? Os componentes químicos desse combustível geralmente é mais pesado que o ar, então a tendência dele é se alojar na parte inferior do ambiente, mais próximo ao solo, tendo em vista que ele é mais pesado, ele é mais denso que o ar. Então, caso ocorra um vazamento desse combustível gasoso, que tem essa característica de ser mais pesado, mais denso que o ar, ele vai ocupar primeiramente a região inferior, próximo ali ao solo, e depois aí de um tempo ele começa a se desprender para os demais locais, os demais espaços dentro daquele ambiente. Então, o combustível gasoso, eles classificam aí em alguns tipos, alguns são mais densos que o ar, mais pesado, e se alojam na região inferior, próximo ao solo. E outros combustíveis, pessoal, são mais leves, né? São menos densos que o ar. Então, a tendência deles é subir, se alojar próximo ao teto daquele local, daquele ambiente onde ele está extravasando. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos aí essas características básicas aí do combustível gasoso. Devido a essas características, devido ao combustível não ter um volume definido, devido ao combustível gasoso ocupar rapidamente ali o espaço, o ambiente onde ele está extravasando, torna-se mais difícil fazer o combate a incêndio, tendo em vista que para combater combustível gasoso, nós temos primeiramente que identificar ali a fonte de onde está vazando esse combustível, para aí sim neutralizar aquela fonte. Esta é a melhor forma de fazer o combate a este tipo de combustível gasoso. Mas vem comigo aqui que eu trouxe alguns exemplos desses combustíveis para que a gente possa entender melhor combustíveis que eu tenho aqui e que você também tem aí na sua casa. Vem comigo aqui. Pessoal, dentro aí dos combustíveis gasosos, nós temos uma infinidade aí de substâncias e de produtos que podem se classificar como um combustível gasoso. Porém, eu trouxe aqui apenas dois combustíveis que são comuns no nosso dia a dia, aos quais a gente vai se deparar em diversos ambientes, tanto no lar como em locais aí de trabalho. Dois combustíveis que são bem comuns e conhecidos de todos nós. Um deles é o gás liquefeito de petróleo, pessoal. Gás liquefeito de petróleo, o GLP. Aquele botijão de gás GLP, 13 quilos, que você tem aí na sua casa, ele é classificado como um combustível gasoso, pessoal. O GLP, que ele é composto ali à base de produtos do petróleo, oriundos do petróleo, né? Ela tem o propano, o butano, que são derivados do petróleo, por isso que se dá o nome gás liquefeito de petróleo para o GLP, bem mais conhecido como GLP, botijão 13 quilos. Ele é um combustível gasoso, pessoal. Então você tem aí na sua casa este botijão aí de 13 quilos contendo um gás liquefeito de petróleo, que é
um combustível gasoso que é inflamável e se você não tiver certos cuidados ao manusear esse produto, esse material, pode provocar aí um princípio de incêndio e até mesmo uma explosão aí no seu lar, na sua casa, seja em um ambiente doméstico ou seja em um ambiente aí industrial, em uma empresa que possua ali restaurante, que possua esse tipo de combustível que trabalha aí com o GLP. Então, pessoal, o GLP, ele, como eu falei antes, nós temos alguns tipos de gases mais densos e outros menos densos. O GLP, ele é classificado como um gás mais denso, ou seja, mais pesado que o ar. Então, quando ocorre, pessoal, um vazamento com o gás liquefeito de petróleo, o GLP, a tendência dele é se alojar na parte mais inferior do ambiente, ou seja, na região próximo ao solo. E aí ele fica naquela região e dependendo da quantidade de gás que extravasar, que vazar para o ambiente, ele vai se espalhando, ocupando os demais locais. Mas, inicialmente, a princípio, a tendência dele é se alojar na parte inferior e começar a se espalhar ali pelo ambiente. Como eu falei, o gás ele não tem um volume definido e ocupa rapidamente o ambiente ao qual ele estiver ali extravasando. Além disso, pessoal, você sabia que o gás não tem cheiro? Você sabia que o GLP não tem cheiro? Porém, você sente um cheiro quando suspeita ali de um vazamento, quando ocorre um vazamento no ambiente, você chega lá, sente aquele cheirinho diferente. Aquilo ali, pessoal, não é o cheiro do gás. Aquele cheiro que você sente é de uma substância chamada mercaptana. É uma substância chamada mercaptana, que nada mais é do que um enxofre, é uma substância química que é adicionada juntamente ao gás GLP, né, dentro do botijão, para apontar um vazamento, para apontar, né, acusar caso ocorra ali um vazamento, um extravasamento desse gás para o ambiente. Então, através dessa substância chamada mercaptana, que é um enxofre, você consegue identificar que ali naquele ambiente está ocorrendo um vazamento de gás. Porém, esse cheiro, essa substância, ela não é o gás, ela é adicionada ao botijão, né, juntamente com o gás, para que ocorra, né, essa identificação facilmente. Tranquilo? Você sabia disso? Deixa aí nos comentários se você sabia dessa informação. Tranquilo? Então vamos dar sequência. Além do GLP, pessoal, nós temos também aqui, ó, o gás natural ou o gás encanado, que é aquele gás muito comum aí em apartamentos, em prédios, né, onde é região doméstica, ou até mesmo em empresas que trabalham aí, que possuem a ligação de gás, sendo de gás encanado, que é ofertado aí por uma concessionária que geralmente trabalha aí ofertando aí o consumo de gás. Então, pessoal, o gás encanado, conhecido aí como GN também, o gás natural, ele é um gás menos denso que o ar, diferentemente do GLP. Então, o gás natural, o gás encanado, a tendência dele, caso ocorra vazamento, é se alojar na parte superior da edificação ou do ambiente, porque ele é mais leve, ele é menos denso que o ar, então a tendência dele é subir e se alojar na região superior, e aí, a depender da quantidade de gás que extravasar, ele começa a ocupar também os demais espaços. Mas de forma prioritária, a tendência dele é subir, se alojar primeiramente na região superior da edificação, próximo ao teto ali do ambiente, e aí sim depois, a depender da quantidade de gás que extravasou, ele começa a se espalhar pelos demais espaços ali daquele ambiente. Tranquilo, pessoal? É lógico que nós temos outros elementos, outros gases, combustíveis, né, ou combustíveis gasosos, que temos aí dentro aí do nosso processo industrial, do nosso processo de trabalho, porém eu trouxe apenas esses dois aqui, que são os mais comuns, que são aqueles que nós nos deparamos no nosso dia a dia. Tranquilo, pessoal? E vai mais uma dica aí muito importante, muito valiosa. O que eu faço em uma situação de vazamento de gás, seja em um ambiente doméstico, seja em um ambiente aí de processo de trabalho, né, processo trabalhista. Então, pessoal, a dica é o seguinte: caso você perceba aquele odor característico do gás,
que é a mercaptana, que é essa substância que oferta aquele odor característico. Caso você adentre no ambiente e sinta esse odor, o primeiro passo, pessoal, é não ligar nenhum interruptor de energia elétrica, não ligar nenhuma lâmpada. Esse é o primeiro passo. Após isso, tire os sapatos, tire o calçado que você está utilizando para adentrar esse ambiente. Procure abrir aí portas, janelas, todo o local precisa ser arejado. Então, abra todos os locais de forma cuidadosa, abra a janela, abra as portas para que corra ar, para que circule ar e assim renove o ar daquele ambiente. E procure aí desligar imediatamente a fonte geradora do gás que está vazando, seja o botijão, seja um registro ali. Tente identificar e desligue o mais rápido possível para que essa fonte seja neutralizada e assim o ar que está sendo ali circulado consiga dispersar essa quantidade de gás que vazou no ambiente. E caso você não consiga desligar o registro do gás, não desligar o botijão, se não tiver ainda nenhum princípio de fogo no botijão ali, procure colocar esse botijão na parte externa, se somente estiver vazando o gás. Se você conseguir tirar esse botijão e colocar ele na parte de fora, é indicado também. Porém, se tiver ali um princípio de incêndio no próprio botijão, a orientação é para desligar o registro, tentar neutralizar o fogo ali no local antes de colocar o botijão para um ambiente externo. Tranquilo? Gostou dessa dica? Então me acompanha aí e vamos para a próxima aula.